Fala pessoal, tudo bom? Rafael Oliveira aqui e hoje eu vou falar com vocês sobre os campos customizados, né? Os famosos Custom Fields. E acho que de início, pessoal, vale a gente separar o que é o Custom Field e o que são os campos padrões da ferramenta, né? Aqueles que a gente não consegue alterar. Que de fato é que é o campo Summary, né? Que vai ser o campo título. Esse a gente não consegue tirar e ele é obrigatório para todos os itens. O campo anexo, né? Que a gente consegue alterar assim ali o tamanho de cada anexo que vai subir por vez, né? Mas a gente não tem demais alterações nesse campo. O campo description, que é um campo default também, assim como o reporter e o assignee, né? Eles são campos aqui já do próprio sistema, certo? O campo prioridade também é um campo do sistema, porém ele permite a gente adicionar novas opções. E sempre que a gente vem aqui, pessoal, na engrenagem, nós como administradores, em issues, a gente tem acesso aqui à parte de campos customizados, certo? Essa área de campos customizados, vocês podem notar aqui, mesmo se a gente buscar aqui pelo Summary, não, ele não vai trazer, porque são justamente os campos padrões da ferramenta, o qual a gente não consegue realizar alterações ali no nome e tudo mais. Legal? Acho que esse é o primeiro passo para a gente entender o que a gente pode ou não pode fazer aqui na parte de campos customizados. Legal? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, já entrando aqui no conceito de campos, né? Sempre que a gente vai criar um campo, o Gira já tem valores pré-determinados. Então, tipos de campos, né? Então, sempre que a gente clica aqui em All, para a gente ver todas essas opções, a gente tem as opções de checkbox, né? Por exemplo, tenho aqui Data Picker, que é somente o data, aquele calendário, né? Data e hora. Eu tenho outros aqui, né? Por estar usando plugin, outros campos para automações, para webhooks, mas os mais utilizados, né, são esses standards, que é o que? O checkbox, calendário, label, numérico. O numérico eu não sou tão fã, tá? Porque se você for usar o numérico para telefone, nas configurações padrões, e caso você coloque um zero como primeiro número, ele acaba ignorando esse zero, tá? Você sempre vai ter que colocar um regex no campo para que ele fique adequado. Legal? Campo parágrafo, region button, select list, cascade, que é aquele campo que tem a coluna A e a coluna B, né? Então, dependendo do que você seleciona na A, ele vai mostrar um valor diferente na coluna B. Peculiaridade desse campo, pessoal, hoje no Gira Cloud ainda não está disponível para você colocar a obrigatoriedade na coluna B. Então, de fato, a pessoa pode criar uma opção sem preencher a segunda opção aqui dentro do campo, tá? Campo Select List é esse multi-choice, então dá para você escolher mais de uma opção na lista. No campo lista e no multi-select é uma por vez, certo? Texto curto, bem semelhante ao summary, né? O campo de URL e um campo de user picker, tá? Então, pessoal, passando aqui pelos campos padrões, que são os que a gente mais usa, não existe campos que vão se conectar com databases, não existe campo aqui de estrelinha, de farol, né, coisas do tipo que, por exemplo, esse plugin gratuito, ó, Custom Field Switch, traz pra gente, tá? Esse cara aqui é um cara gratuito que você instala no Gira e ele vai trazer esses tipos de campos, ó, com a metodologia Moscou, com um tamanho de t-shirt, um rating, né, um progress bar, um true or false, um traffic light, né, que seria aquele do farol. A gente consegue fazer com emojis também, né, mas esse plugin é gratuito e ele oferece todos esses recursos, dentre outros diversos campos bem mais bonitinho, né? Vou dar um exemplo de Traffic Light aqui, né, que a gente faz aqueles campos do farol. Ao criar um campo, você pode pegar aqui um campo lista, né? E eu posso colocar aqui farol, certo? Qual que vai ser o segredo aqui? A gente vai clicar com o botão direito aqui no Chrome, para quem estiver usando, e a gente pode colocar as bolinhas, né? Então eu posso vir aqui, colocar um emoji de bolinha, colocar uma bolinha verde, vou adicionar. Vou colocar aqui também, lá em emojis, né? Vou achar aqui a bolinha amarela para a gente colocar e depois colocar a vermelha, tá? Então esse é um dos segredos para você trabalhar com emoji dentro dos campos também. Tome muito cuidado com qual tipo de campo você vai trabalhar com emoji para você não impactar nos seus filtros e automações,
certo? Então, só o fato de eu fazer o farol, pegar o nome dele aqui e salvar, depois eu vou poder usar dentro do meu projeto, certo? Então, se a gente vou aplicar em todas as telas aqui, como é o meu ambiente de teste, só para a gente poder visualizar. E lembrando, né, pessoal, cada campo a gente pode colocar contextos, então a gente pode usar o mesmo campo para diversos projetos, tá? Isso é bem legal. E, ó, aqui na tela de criação, ó, eu já consigo selecionar ou um por vez, porque eu usei um campo lista, legal? Então, eu acabei de fazer um campo de farol. A gente pode usar o mesmo exemplo para t-shirt, o mesmo exemplo para Moscou, para a gente falar, né, usar para representar diversas metodologias aqui dentro dos campos customizados, certo? E lembrando, né, pessoal, cada campo, se a gente vem aqui em contexto, editar contexto, a gente pode deixar, né, valores default. Então, dentro de um campo, a gente pode colocar aqui um valor padrão, né? Então, eu vou falar, olha, tudo vai nascer como verde, tá? Então, caso o usuário não preencha, eu não deixei o campo obrigatório lá na tela, mas o valor já vai nascer como verde. Então, se a gente vier aqui na tela de criação, a gente já consegue ver que ele ficou padrão, como verdinho, porque eu escolhi que esse seja o padrão, tá? E caso eu adicione um novo contexto, eu posso colocar outros valores e outro padrão para outro projeto. E aqui, pessoal, nas configurações dos campos customizados, a gente também consegue configurar para qual tipo de item eu quero que esse campo apareça. Hoje está no âmbito global, mas eu posso escolher o projeto e também posso escolher o item, né? Então fica muito mais específico, muito mais segmentado. Eu só recomendo você fazer esse tipo de coisa se você tem uma estrutura bem definida de campos, quer deixar bem exclusivo e bem reservado, tá? Lembrando que vale a pena fazer uma documentação no Confluence e comunicar ali os demais administradores também. Legal? E aí, pessoal, voltando aqui em Custom Fields, agora vamos observar ali os demais campos que a gente pode criar, né, com o plugin. Eu vou vir com vocês aqui, ó, em Apps, tá? E a gente vai instalar esse cara aqui, só para a gente ver, tá bom? Para ver como que vai ficar diferente aquela telinha de criação. Então, vou jogar o nome dele aqui, para eu ter certeza que eu vou achar esse cara. Já vou clicar, estou numa instância cloud, então é só já clicar e colocar o Get It Now. Quero instalar ele agora. A própria ferramenta já vai instalar ele. Toda a parte de configuração fica sobre a responsabilidade do administrador, tá? Nem usuário, nem gerente de projeto consegue aqui vir e instalar um plugin, tá? Você tem que ser aqui administrador da instância para fazer a instalação. Lembrando, pessoal, que esse app ele é gratuito, né? Então não tem custo, mas demais apps podem ter custos de acordo com o volume de usuário que você tem. Então, vale a pena ficar muito atento. Legal? Ele já fez a instalação aqui. Então, ó, essa seria a parte onde a gente gerencia todos os aplicativos do Jira, os aplicativos extras que você instalou, né? E aqui em Apps, ele já me dá um novo menu, que é o Custom Field Suite, né? Que já é próprio do plugin, onde a gente pode explorar as ativações, criar um novo campo, já padrão aqui, né? Do próprio menu do aplicativo. Então, ele me dá aqui, ó, campos numéricos, campos com emoji, campos de rating, né? Barras de progresso, multi-select list, true ou false, campos de equação também, que é um campo de soma que a gente não tem por padrão no Jira hoje. Então, esse plugin aqui resolve um problema que a gente tem que resolver por automação, né? Dentre outros aqui que eu vi que adicionaram novas opções aqui de Shopee. Legal, ficou muito legal. Então, pessoal, pela parte aqui do plugin, né, para nós administradores, já é possível criar